Nesta edição da revista Unesp Ciência você confere. Nós não podemos mais pensar a previdência separada da questão da contribuição. Essa é a questão fundamental. O Centro de Capacitação Tecnológica em Bambu espera capacitar no mínimo 500 pessoas. Dr. Banks, I'm Colonel G.T. Weber. You are on the top of everyone's list when it comes to translations. I have something I need you to translate for me. Is that... A economia foi atingida, mas mais do que a economia, a imagem do Brasil, mais uma vez, lá fora foi atingida, né? Pequenos dispositivos, grandes contribuições. Você sabe o que é Lab on Chip? Mudanças estruturais no atendimento do paciente são registradas nas últimas 2 décadas. Isso é devido à nova medicina produzida através da alta tecnologia, de pesquisas científicas, da multidisciplinaridade de áreas e desenvolvimento de novas competências e habilidades. Esta medicina inovadora está fundamentada em bases cada vez mais científicas, que aumentam o grau de certeza do diagnóstico em menor tempo, consolidando o desenvolvimento de novas tecnologias laboratoriais, denominadas de Point of Care e Lab on Chip, que, aliadas ao uso de anticorpos ou biomarcadores, proporcionam em poucos minutos resultados confiáveis na palma da mão. Pesquisadores, alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Ciências Agrárias da Unesp de Botucatu associaram-se com outros pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do Instituto de Biociências da Unifesp de São José dos Campos para trabalharem em conjunto nas diversas áreas e projetos. A foto desse mês é em comemoração aos 30 anos da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a Fundunesp. Durante a cerimônia, o reitor Sandro Valentini destacou as importâncias das parcerias dos setores público e privado, as fundações de apoio e que a expectativa pela regulamentação estadual do marco legal é alta. Good morning. Today we are talking about Romance languages. Any news you want to share? 8 hours after landing, there's still no signs of first contact. The objects measure at least 1,500 feet tall. Mama, what's going to happen? I don't know. A dica de filme desse mês é o filme A Chegada de Denis Villeneuve, que criou o filme baseado no conto História da Sua Vida, de Ted Chiang. O filme conta a história da doutora Louise Banks, uma linguista que tenta se comunicar com alienígenas através de várias formas. I go back in. Well, I guess I don't need to tell you you're putting yourself at risk. Now that's a proper introduction. I need everybody working on this. I feel like everything that happens comes down to the two of us. I know what it is. What does it say? Offer weapon. É importante perceber que o autor foi cuidadoso com a linguística do filme, mas entender o sistema linguístico de uma outra fala ou escrita pode ser mais complexo do que se propõe no filme, apesar de ser um excelente conto de ficção científica. 15 hours before this all goes to hell. Are you dreaming in your language? I know why they're here. What the hell is she doing? You trust me. Falando em linguística, em 2016 o curso de Linguística Geral de Ferdinand Saussure completou 100 anos e com ele surgiu a linguística moderna. Mesmo definindo o caráter científico para os estudos linguísticos, sua prática foi deixada de lado por muito tempo. Somente nos últimos anos ela tem sido reconhecida como ciência da linguagem. Ainda que Saussure não tenha visto sua obra germinar e transformar o mundo, o pouco que deixou com muito que pensou e propôs revolucionou não apenas os estudos linguísticos, mas através da linguagem, como entendemos o mundo e a ciência. Uma forma diferente de se expressar é através da arte, e as letras sempre fizeram parte da nossa vida, mesmo antes da alfabetização, e talvez por isso eram nossos primeiros desenhos junto com os rabiscos.
Lembrando da importância das palavras, a exposição Rever Augusto de Campos está aberta à visitação até o dia 25 de junho, no Sesc Araraquara, a qual sempre nos recorda aquela primeira experiência de letramento, assim como reconhecer a vivificante potencialidade das letras fazerem arte em desenho, espaçamento, textura, cinesia e cor. Num primeiro olhar, o visitante pode ficar desnorteado pela disposição não convencional das letras, mas ao passo que ele exercita o olhar em busca de um atalho para o reconhecimento daquilo que se vê escrito em múltiplos contornos e direções, a exposição é um passeio para os sentidos e uma imersão em uma das mais originais manifestações artísticas do século XX, que é o concretismo brasileiro. Tramita no Congresso a proposta de reforma da Previdência Social. Com regras que podem prejudicar o trabalhador, as manifestações populares têm sido constantes. Em 2003 foi encaminhada uma proposta para o Congresso Nacional. A proposta original era muito diferente da que foi aprovada. O que aconteceu em 2003 que algumas pactuações deixaram de ser feitas e que elas começaram a ser feitas agora. Onde é que a pactuação maior ocorre? É na questão do tempo de contribuição e na idade mínima. E também a pactuação quanto a valores, o tamanho das aposentadorias, né? Isso, eu diria que seria a diferença mais substantiva. Agora, nós não podemos mais pensar a Previdência separada da questão da contribuição. Essa é a questão fundamental. Quer dizer, entre período de contribuição e período de benefício, que é isso que está sendo hoje cotejado, é isso que foi sempre deixado de lado. Nós sempre tivemos uma previdência numa base de solidariedade. Aqueles na atividade contribuem para os inativos. Por que isso hoje não é mais viável? Porque há mudanças demográficas profundas. As pessoas, ainda bem, estão vivendo bem mais, né? Primeiro a gente tem que pensar essa reforma não no seu efeito imediato. As pessoas que estão hoje em idade de aposentadoria, já estão no mercado de trabalho e coisa e tal, não serão todas elas diretamente afetadas, né? O que vai afetar? Vai afetar para os próximos. Isso quer dizer o seguinte, é a viabilidade financeira da Previdência. Essa é a questão fundamental. Então, por exemplo, vamos pegar o Judiciário. Entre o que se beneficia o Judiciário e o que contribui, há uma discrepância enorme. Ah, mas essa está fora. Não está fora porque entra na conta. Na hora que vai fechar uma conta chamada Previdência Social, essa discrepância entre o que se contribui e o que se beneficia, que é uma conta negativa, ela é socialmente distribuída, né? A sociedade paga essa diferença. Então, o que está se garantindo hoje é a viabilidade financeira num longo prazo e também uma série de limites nessa discrepância. Ela é uma proposta que já deveria ter sido aprovada há bom tempo, penso eu, desde o século passado, mas por uma série de contingências e limitações políticas de toda ordem, ela veio sendo postergada. Hoje, está se propondo uma reforma estrutural mais profunda e, portanto, vai mexer com interesses de muitos que estão sendo hoje privilegiados por condições da Previdência. E esses não são a maioria, esses são a minoria, né, que se apropriam de forma indevida dos benefícios da Previdência. E a revista Unesp Ciência traz 2 artigos sobre o assunto. Manifestações Populares, Nenhum Lado Tem Razão, de João Cordeiro, e Lucidez no Debate, de Álvaro Guedes. A seguir. A gente tem plantações de bambu e as pessoas nem enxergam as moitas de bambu, porque não sabem o potencial que ela tem. Camilo Riani é autor da arte-tese Caricatas, Arte, Rosto, Humor, Experiência. A tese de doutorado, considerada pela banca examinadora, foi um divisor de águas, abrindo porta para novos pesquisadores, uma inovadora forma de conteúdo acadêmico em diversas áreas.
Segundo Riane, foi um dos maiores desafios em minha vida, tanto artística como acadêmica e pessoal. A ideia era uma tese que transbordasse a própria experiência artística da caricatura, partindo da divagação pautada por potentes e incontáveis linhas de fuga, tendo como princípio a inescapável questão: existiria um percurso possível para dizer da arte com arte, pela arte, sendo arte? Ou ainda, o que pode a arte? O que pode a educação? O que pode o rosto? O que pode o humor? No dia 9 de agosto de 2016, no campus da Unesp, em Itapeva, foi inaugurado o Centro de Capacitação Tecnológica em Bambu. O projeto envolve a Unesp, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, as comunidades rurais e diversos parceiros. A iniciativa da criação do centro nasceu a partir de uma reunião em que representantes do Ministério mostraram interesse sobre os trabalhos da professora doutora Juliana Cortez Barbosa sobre as potencialidades do bambu. O projeto desenvolve capacitação gratuita às comunidades, como sensibilização ao potencial do bambu, silvicultura, produção de utensílios domésticos e pequenos objetos, produção de cestarias, produção de móveis, produção de brotos comestíveis de bambu, construção de estruturas, construção de estufas agrícolas e produção de carvão, podendo novos cursos serem oferecidos conforme interesse da comunidade, sendo que alguns deles são ministrados por pessoas especializadas no assunto. Que é um centro de capacitação tecnológica de bambu, são os antigos CVTs, e agora nós pretendemos, de acordo com o interesse da comunidade, dar outros cursos para construções de estufa, para construção de móveis, para construções rurais, parte de cestarias. Então, a partir do interesse dos agricultores, a gente vai oferecendo os cursos. Eu acho que é uma outra alternativa para que o agricultor consiga ter uma diversificação da renda deles, possibilidades. E a gente tem plantações de bambu e as pessoas nem enxergam as moitas de bambu, porque não sabe o potencial que ela tem. Então a gente vê que aqui tem uns 5, 6 pés de bambus, e uma coisa fácil de se fazer, muda, e está muito próximo da comunidade, mas eles não sabem o potencial desse material. Então a universidade vem transferir o conhecimento que ela tem para essas comunidades, né? Então é uma extensão rural tecnológica. De agosto a dezembro de 2016, foram capacitadas mais de 270 pessoas pelos cursos oferecidos. E isso tende a crescer em 2017, tanto em novos cursos como em outras regiões do país, já que produtores e comunidades rurais têm demonstrado grande interesse. Até o encerramento do projeto, em meados de 2018, o Centro de Capacitação Tecnológica em Bambu espera capacitar no mínimo 500 pessoas, em cultivo, manejo e transformação do bambu. A homenagem desse mês vai para 3 grandes escritores: Humberto Eco, Ítalo Calvino e Luigi Pirandello. Cada um deles foi genial em seu tempo, discutindo o pensamento contemporâneo, seja no campo da filosofia ou da escrita, com seus contos e romances que abordam a ficção juntamente com fatos históricos. Você encontra os 3 textos que abordam esses escritores de ampla repercussão internacional na revista Unesp Ciência. Acesse www.unespciencia.com.br. A dica de leitura desse mês é Introdução à Lógica, de César Mortari. Lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência, tendo o objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem, são consequências ou não de outras, explica Mortari. O livro é uma publicação da editora Unesp. Padrinhos e madrinhas são figuras de adultos de referência positiva para a criança no contexto familiar.
Mas ainda há paradigmas a serem quebrados, que apenas por meio da família consanguínea é que se pode receber afeto e desenvolver vínculos estáveis e duradouros. Pensando sobre a multiplicidade trazida pelo contato com a criança e as novas formas de construir parentesco, vemos que o apadrinhamento afetivo pode ser considerado parte de uma ponte a conectar territórios longínquos. Esta ponte funciona ligando, por exemplo, classes sociais antes incomunicáveis. Torna viável o acesso às vivências afetivas entre crianças e adultos sem vínculos genéticos, corroendo a hegemonia da reprodução biológica enquanto única via para a reprodução de laços afetivos e culturais. Mais uma discussão política entre opositores do atual governo Michel Temer. Dessa vez, assim como aconteceu com Chico Buarque em 2015, o escritor Raduan Nassar bateu boca durante a entrega do Prêmio Camões, com o então ministro da Cultura Roberto Freire. A seguir, o progresso da ciência a partir do século XVII, sobretudo, a tecnologia a partir do século XVIII e XIX, permitiu que mais pessoas consumissem mais alimentos, né? Mas isso tem sempre outro lado, que é, por exemplo, o transgênico, a modificação não é de um alimento natural. O escândalo que pairou sobre o país no início do ano, chamado de Operação Carne Fraca, onde grandes empresas do ramo adulteravam as carnes e as vendiam no mercado interno e externo, resultaram em diversas operações da Polícia Federal. O assunto gerou grandes discussões em todos os meios de comunicação, e a revista Unesp Ciência desse mês traz uma série de artigos discutindo o escândalo. Dentre eles está o professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, Sérgio Mauro. Eu vejo a situação atual do Brasil e a operação deflagrada pela Polícia Federal, titulada Carne Fraca, como uma das consequências da série de denúncias de corrupção que enfim, a mídia está propalando e com tanta ênfase, né? E o curioso da Operação Carne Fraca é que a corrupção chegou a um setor de excelência do Brasil, da política de exportação do Brasil, que é justamente o ser um dos maiores produtores de carne, um dos maiores rebanhos do mundo, né? Então, um setor onde a gente não poderia imaginar que chegasse, né? E vital para a população, porque trata-se, afinal de contas, da alimentação diária, né? De boa parte da população, da grande maioria da população brasileira. Então, eu vejo como uma espécie de apogeu da crise de corrupção no Brasil, né? Atingindo um setor que, para mim, parecia inatingível, né? Parece que, diante desses escândalos maiores, a Operação Carne Fraca está em segundo plano, mas é claro que deve ter ocorrido, aí já não sou especialista em economia, mas deve ter ocorrido prejuízos graves para a economia brasileira, justamente porque é um setor vital, um setor, pelo menos que eu me lembro na época, já faz alguns meses, né? Se não me engano, a China, a Rússia cancelaram contratos milionários com o Brasil. E, sobretudo, fica aquela suspeita que não existia antes de uma carne que é consumida pelos europeus, que são geralmente mais exigentes, né? Que talvez não seja assim tão de boa qualidade como se divulgou há tempos atrás, né? Então eu acho que a economia foi atingida, mas mais do que a economia, a imagem do Brasil, mais uma vez, lá fora foi atingida, né? De um país que não consegue conter a corrupção desenfreada, de um país que já foi promessa de país do futuro e agora se encontra numa situação de retrocesso econômico, cultural, moral, inclusive. Eu acho que a imagem do país foi mais prejudicada do que a própria economia. Quando a corrupção existia, mas não se sabia, não se denunciava, a economia continuou caminhando. Uma vez que se denunciou,
parece que a economia paralisou. O que prova que é um modo de agir na política e na economia que necessariamente passa por corrupção. Isso aliás, um dos males que aflige um país de maneira assim avassaladora, né? Porque enquanto isso não for mudado, enquanto essa mentalidade tanto do empresariado, das elites e também da população que é conivente com isso não for mudado, não haverá mudança verdadeira no país, né? No artigo eu me refiro também à questão da qualidade da comida e é uma questão, vamos dizer assim, de segundo plano, filosófica, isto é necessário consumir alimentos industrializados, né? É necessário ou é até imprescindível, né? É uma questão complicadíssima, porque já houve períodos da história da humanidade, como a Idade Média, por exemplo, em que, ao contrário do que se pensava, não era tanto o problema da quantidade de comida, mas da qualidade que era consumida pela população, né? Havia epidemias relacionadas ao consumo por exemplo, de alimentos deteriorados. A ciência, o progresso da ciência a partir do século XVII, sobretudo, a tecnologia a partir do século XVIII e XIX, permitiu que mais pessoas consumissem mais alimentos, né? Mas isso tem sempre outro lado, que é, por exemplo, o transgênico, a modificação não de um alimento natural. Evidentemente, perde-se em proteínas, em teor alimentício, perde-se em termos de qualidade e ganha-se em termos de quantidade. Parece que é uma equação da qual nós não fugimos nunca, né? E a carne fraca ligada à corrupção na política tem esse aspecto também, né? O aspecto de um consumo de uma carne, por exemplo, muitas vezes com hormônios, né? Inclusive proibidos em alguns países da Europa, mas ao mesmo tempo são esses hormônios que permitem que mais pessoas consumam essa carne. Então é um dilema da qual nós não podemos fugir. Ou mais qualidade e menos quantidade, que para mim é o ideal, ou então, né, continua-se vamos dizer assim, basear todo o consumo em quantidade e em detrimento da qualidade, né? Para conhecer os diferentes artigos sobre o assunto, acesse www.nespciencia.com.br. Está em trâmite no Senado o projeto de lei número 5.989 de 2009, que pretende liberar a aquicultura de tilápias e carpas, espécies não nativas no Brasil, em reservatórios de usinas hidrelétricas. Na opinião de Walter Azevedo Santos, quando uma espécie é introduzida, em geral, impactos negativos ocorrem. A própria tilápia, por exemplo, tem provocado perturbações em muitos locais em que foi introduzida. Portanto, o PL número 5.989 representa uma ameaça à biodiversidade brasileira, sendo importante o assunto ser discutido com a população e cientistas na conservação do meio ambiente. Quer se aprofundar mais nesses assuntos? Acesse www.nespciencia.com.br e confira as matérias na íntegra. Ficamos por aqui. Até a próxima!